Diego, por que é que eu oro tanto? Eu já fiz campanha de oração, já pedi oração para outras pessoas, já jejuei, mas não consigo vencer a pornografia e masturbação. É sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo. Eu sei que é um tema caro para vocês, é um tema que eu sei que toca muito o coração de vocês e a gente vai conversar sobre isso aqui. E, bom, aqui vocês vão entender por que que a oração, por que que eu digo que a oração ela não é o suficiente para se vencer a pornografia e masturbação. E antes de você me criticar, como eu já fui criticado em vários outros vídeos aqui do canal, eu peço a você encarecidamente, assista o vídeo até o final. Ah, não tenho paciência, coloca no vezes 2 aí, mas assiste todinho. Entenda a minha visão sobre isso, entenda por que que isso acontece. E nesse vídeo eu vou trazer um breve estudo aqui que eu fiz no próprio canal. Também vou trazer um pouco do meu testemunho, tá? De como foi a minha luta contra a pornografia e masturbação, com alguns detalhes que eu nunca contei aqui para vocês. E também, no final do vídeo, eu quero trazer, primeiro, por que que isso acontece, por que é que a oração, muitas vezes, ela não tira você da pornografia e masturbação. E no final do vídeo, eu quero trazer também um método bíblico para você vencer as tentações da carne. Então, assista esse vídeo até o final, eu tenho certeza que vai te ajudar. Antes, como eu disse, eu queria trazer aqui alguns dados. Na aba comunidade aqui do canal, eu fiz uma breve pesquisa e eu coloquei o seguinte: isto aqui é somente para os que caem na masturbação mais de 2 vezes por semana, certo? Eu quero tratar ali com as pessoas que caem com uma certa constância. Então aqui tem pessoas que caem 2 vezes na semana, 3, 4, 5, 6, 10 vezes, 20 vezes na semana, ok? Ah, Diego, mas os dados precisam ser mais claros. Eu sei, pessoal, mas isso aqui não é um estudo científico, randomizado, né? Nada disso. A gente não está aplicando provas estatísticas, não sabemos o valor de P e tudo mais. Ah, Diego, não sei nem do que é que você está falando. Também fique tranquilo, tá? Mas a questão aqui é o seguinte: a gente não pode pegar esses dados aqui e transformar num estudo científico, porém, esses dados são interessantes para a gente ter uma ideia de como é a realidade, certo? E eu coloquei essa pergunta, 193 pessoas votaram. Se você ainda não votou, vai lá na aba comunidade do canal e vota, tá? Coloca lá a tua opção. E eu coloquei aqui o seguinte, ou melhor, os dados são o seguinte: 40% das pessoas que responderam disseram eu oro 2 ou mais vezes todos os dias. Lembrando, esse questionário foi somente para pessoas que caem 2 ou mais vezes na semana, certo? 20% ora pelo menos uma vez por dia sem falta. 23% ora mais ou menos, ora algumas vezes por semana, quando lembra. 13% ora raramente. E 4%, somente 4% nunca ora. Ou seja, pessoal, 60% das pessoas aqui do canal oram todos os dias, uma ou mais vezes por dia. Isso é interessante. Então, o público aqui é um público de cristãos que lutam contra a pornografia e masturbação, e 60% desse público ora constantemente, mas continua caindo 2 ou mais vezes na semana. Isso é muito interessante. Depois, somente 23% desse público tem orações mais esporádicas, assim, eu oro mais ou menos, oro algumas vezes por semana, né, assim, e somente 4% do público nunca ora. Ou seja, a gente tem aqui uma maioria de pessoas que oram, né, assim, e nós temos 60% de pessoas que oram todo o santo dia, mas continuam viciados na pornografia e na masturbação. Por que é que isso acontece? Eu vou explicar isso aqui nesse vídeo. Mas antes, como eu disse, eu queria explicar um pouco do meu testemunho, né? E a gente não tem grandes testemunhos, pessoal. Vamos ser sinceros aqui. Eu já vi pessoas que foram curadas de câncer, eu já vi os exames diante de mim. Eu creio nos milagres de Deus. Lembrem-se, eu sou um cristão, pelo amor de Deus, tá? Então eu creio nos milagres de Deus. Eu creio que Deus ainda obra poderosamente até hoje. Mas, Diego, por que é que você diz então que a oração ela não é o suficiente e tal? Você vai entender. Mas a gente não tem grandes testemunhos de pessoas que disseram assim, cara, eu fiz uma campanha de oração e parei de me masturbar. Eu não conheço esses casos. Conheço alguns muito esporádicos. Eu acho que de todo o tempo que eu estou trabalhando com isso, numa palestra que eu fiz em uma igreja, um irmão se aproximou e falou para mim, cara, depois que eu me batizei, eu nunca mais caí na pornografia e masturbação. Eu acho que foi a única vez que eu ouvi isso. Todo o restante das pessoas continuaram lutando. Assim, e sem contar aqueles que nem querem falar, né? Ou aqueles que disseram que venceu e não venceu nada e tudo mais. Então, assim, a gente não tem grandes testemunhos nesse sentido. Cara, eu fiz uma oração, eu fiz uma campanha de oração e venci. Você pega a bibliografia sobre vícios sexuais e tudo mais, de público cristão, e você vai perceber muitos autores falando disso, cara.
Cara, eu lutei contra a pornografia durante um bom tempo. Eu precisei de quê? Eu precisei de alguém que me ajudasse. Eu precisei passar por uma terapia. Eu precisei passar por uma mentoria. Então, a grande maioria das pessoas, a avassaladora maioria das pessoas, não venceram por meio de oração. Certo? Isso aqui é importante vocês entenderem. E o que é que aconteceu comigo? Mas antes eu tenho um aviso aqui para vocês. Pessoal, agora dia 8 de janeiro, se você está vendo esse vídeo antes do dia 8 de janeiro, no dia 8 de janeiro nós vamos fazer o lançamento da nossa mentoria grupal. Então, entendendo a dor da grande maioria das pessoas, de que não conseguem vencer a pornografia só com oração e tudo mais, e que também foi o meu caso, eu decidi abrir essa possibilidade da gente ter uma mentoria grupal. Você vai estar comigo toda semana, vai ter acesso direto ao meu WhatsApp, e nós vamos nos ajudar, nós vamos criar uma grande família de pessoas que se ajudam umas às outras, e eu vou estar ali passando várias técnicas muito simples para vocês colocarem em prática e vencer a pornografia de uma vez por todas, mas não é para qualquer um, é somente para quem bateu o martelo e diz assim, cara, em 2024 eu vou vencer essa porcaria de pornografia e masturbação para sempre na minha vida, eu vou fazer o que for necessário. É só para você que pensa assim, se você não pensa assim, não é para você, tá certo? Diga como é que eu faço para participar. Aqui no link, no primeiro link da descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, tem um link de um grupo de WhatsApp, você entra lá, tá? E lá vai ter as informações de como é que vai funcionar essa mentoria durante o ano de 2024. Então vai lá e se inscreve, beleza? Então vamos lá. Eu conheci a pornografia lá quando eu tinha uns 7 anos de idade, tá? 7 anos de idade, época de revistas ainda e tal, a gente ainda não tinha DVD, né, essas coisas, ou se tinha, nem lembro, mas a gente não tinha pelo menos um smartphone, né, a gente não tinha internet tão fácil assim. E aí eu lembro que um coleguinha me levou ali para casa de um primo dele, me mostrou uma revista e tal, aquilo me chocou, né, eu acho que aconteceu com a grande maioria de vocês também, e depois daquilo ali, depois a gente teve computador em casa e tal, então eu comecei com o consumo da pornografia e também da masturbação, obviamente. Só que a minha conversão foi ali aos 15 anos de idade. Meu batismo foi aos 16, mas a minha conversão foi aos 15, né? Então, quando eu comecei a ir para a igreja e tal. Aos 15 anos de idade, pessoal, eu tinha problema com álcool, eu bebia quase todos os dias, certo? Enfim, eu venho de uma família, assim, que tem muito alcoolismo, muito problema com drogas e tal. E também tinha problema com cigarro. Né? Então eu fumava pra caramba e eu sabia que aquilo estava errado, né? Eu lembro, como hoje, assim, o último cigarro que eu fumei, cara, eu chorando, né, com um cigarro na mão, dizendo assim, Senhor, tira esse desejo de mim e tal, e na hora eu veio um negócio assim na garganta, eu adoeci na hora, tá? Eu não consegui respirar naquele momento e depois daquilo eu tive medo e nunca mais fumei. Com a bebida alcoólica foi um pouco mais fácil, só que depois daquilo eu continuei viciado em pornografia. Né? E eu lembro que foi meu batismo e eu disse, Senhor, a partir de hoje nunca mais eu caio, tal, não sei o quê. Mas uma semana depois eu estava lá assistindo pornografia de novo e essa luta ela durou, eu sou péssimo com datas, mas aproximadamente 13 ou 14 anos por aí, tá certo? Então, eu sei bem qual é a tua luta de ser um cristão, ir para a igreja, ler a Bíblia, orar. E, gente, assim, eu orava, cara, eu chorava na presença de Deus. Eu implorava, sabe? Eu orava com a Bíblia em mãos, pedia para Deus falar comigo e tal. Ia para a igreja constantemente, trabalhava na igreja, pregava na igreja. Então, sempre estava engajado na obra. Eu digo para vocês, sem medo de errar e sem medo de estar mentindo. Comigo não foi falta de oração. Não foi falta de oração. Cara, eu fui missionário, assim, me mudei de cidade quando eu fiz 18 anos de idade. Fui estudar teologia também aos 18 anos de idade, entrando ali aos 19 anos de idade. Então, assim, não foi falta de oração, não foi falta de leitura da Bíblia, certo? E aconteceu algo comigo, inclusive, eu quero até gravar um vídeo sobre isso também, quando eu tinha ali uns 17 anos de idade aproximadamente, eu trabalhava no supermercado, cara, eu entrei numa depressão terrível por causa da pornografia, vocês sabem que a pornografia deprime, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, e eu entrei numa depressão terrível por causa daquilo, porque eu dizia, cara, não faz mais sentido, porque eu tento, me esforço e não consigo vencer. E eu lembro que a minha oração ela passou a ser assim, Senhor, tira a minha vida, porque assim, eu não vou tirar a minha vida, e eu peço ao Senhor que o Senhor tire, porque assim, eu tô tentando, eu tô me esforçando. Eu oro, eu peço ao Senhor, eu imploro, eu digo, tira o desejo de mim. Eu imploro de verdade, eu implorava de verdade. Mas eu não tô vencendo. E foi num período que eu tive algumas pioras dentro do vício da pornografia e da masturbação. E chegou uma hora que eu comecei a orar todo dia, cara. Dizer assim, Senhor, tira minha vida, tira minha vida, tira minha vida. Eu trabalhava no supermercado, trabalhava no caixa do supermercado. E aí teve um problema lá, teve um roubo e tal. Eu
eu sabia quem era, né? E aí depois vieram me perguntar e eu falei, cara, foi fulano, eu vi, tal. E esse fulano trabalhava no supermercado. Um dia, tô resumindo bastante aqui a história, tá? Pra não ficar um vídeo muito longo. E aí um dia a gente tá fechando o supermercado, eu tô fechando o caixa, esse sujeito aparece, ele conseguiu pegar a arma do segurança, ele coloca a arma na minha cabeça, um 38, né? Puxa o gatilho pra trás e diz assim, chegou tua hora. E naquela hora, pessoal, hoje pode parecer um pouco engraçado, mas assim, na hora não era nada engraçado. Eu lembro que eu abri um sorriso e eu disse assim, manda brasa, cara. Porque na minha cabeça era Deus respondendo à minha oração, dizendo assim, meu filho, você pediu para eu tirar a sua vida, eu vou tirar agora, né? Enfim, depois conseguiram pegar a arma ali do sujeito, tal, não sei o quê. Enfim, não deu em nada, graças a Deus, né? Hoje eu sou muito grato a isso. Mas na hora eu fiquei chateado, né? Eu disse, cara, eu tava orando por isso aqui e não aconteceu. E por isso que eu quero gravar um vídeo sobre isso, porque eu sei que é a luta de muitos de vocês, inclusive se é a luta de alguém de vocês, assim, cara, eu penso em tirar minha vida por causa desse vício e tudo mais, coloca aqui nos comentários, ou então manda uma mensagem para mim lá no direct do Instagram, que eu tô preparando material pra gente fazer um vídeo só sobre isso, porque eu não sei se vocês sabem, mas a pornografia, o vício em pornografia, aumenta em 72% as chances de pensamentos de morte ou suicídio, tá? Então, eu sei que o YouTube não gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de palavra, mas a gente precisa falar sobre isso. Então, entre em contato comigo, tá? Não sofre sozinho, não. Então, vamos lá, Diego, por que que Deus não cura, então, assim? Por que que você estava clamando e tal, e por que que eu clamo e eu não venci por causa disso? Porque eu não venci por meio de oração. Então, já depois ali, estava terminando a faculdade de teologia, eu comecei a estudar pra caramba esse tema, né? Eu comecei a buscar ajuda, falei com o pastor pela primeira vez na minha vida, e depois eu conheci o trabalho do Miguel Soriani, que é uma grande referência aqui no Brasil, e a gente precisa dar os créditos a ele, e ele me ajudou, tá? Então, ele fez a terapia comigo, né? Eu fui um dos seus mentorados. E aquilo me ajudou pra caramba. Depois, com mais estudo e tudo mais, esforço da minha parte, eu consegui de fato sair e desenvolver ali algumas diferenças no método, né, que eu apliquei na minha vida e deu mais resultado, beleza? Então vamos lá. E é a metodologia que a gente vai aplicar na mentoria grupal. Então vai lá e se inscreve. Por que que Deus não cura? Eu queria usar alguns exemplos aqui para vocês. Nós temos exemplos na Bíblia, por exemplo, de lepra. Vocês conhecem vários casos de lepra. Tem Naamã, tem os leprosos lá do Novo Testamento e tudo mais. Os 10 leprosos, né? Só voltou um para agradecer. Tem aquele leproso lá no final do Sermão do Monte. Jesus termina o Sermão do Monte, ele desce o monte e se aproxima ali um leproso e diz assim, olha, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus diz, eu quero e tal, né? E cura aquele leproso, que inclusive foi um homem de muita fé, tá? Porque desde Naamã nós não tínhamos nenhum outro caso de milagre referente à cura da lepra. Pessoal, vocês sabem quando é que veio aparecer a cura da lepra de fato? Né? Quando foi descoberta a cura da lepra? 1940. Inclusive o nome atual é hanseníase, né? Em 1940. Pessoal, quantos anos, quantas centenas de anos pessoas que sofriam com hanseníase não tinham outra opção que simplesmente orar. Diego, e será que não aconteceu nenhum outro milagre desde aqueles leprosos lá do Novo Testamento até hoje? Eu creio que sim. Talvez não está escrito em canto nenhum, mas eu creio que sim. Eu creio nos milagres, pessoal. Mas a cura veio aparecer quando? 1940 para cá. Então, hoje, se uma pessoa, sei lá, na tua igreja, na tua família, ou coisa do tipo, tem hanseníase, o que é que você vai fazer? Você vai orar? É óbvio que você vai orar. Você vai pedir por um milagre? É óbvio que você vai pedir por um milagre. Mas você também vai pegar, né, essa pessoa, vai levar no médico, vai fazer todos os exames e vai seguir religiosamente todo o tratamento. Porque não faz sentido. Se nós temos um tratamento hoje, por que é que você vai só orar? Tem uma pessoa muito querida minha, da família, né? Uma pessoa já não tem uma certa idade. E ela, enfim, minha família também tem muito câncer, né? É uma família bem mazelada nesse sentido. E aí, essa pessoa, ela sentiu alguns sintomas e tal, fez alguns exames, recebeu os exames, mas ela disse assim, eu não vou abrir os exames, eu vou orar. Isso aqui é um caso real, tá? De uma pessoa muito próxima a mim. Ela disse, não, eu vou orar. Eu vou pedir a Deus e eu sei que Deus, se eu tiver algum problema, ele vai me curar, tal, não sei o quê. E ela começou a orar, 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 e disse assim, Deus me curou. Se tiver alguma coisa, Deus me curou. Pronto, resolvido. E ela não abriu simplesmente o exame. 1 ano e meio depois, ela decidiu abrir, né? Não estava sentindo nada, mas eu disse, eu vou abrir só para saber se eu tinha mesmo algum problema. Quando abriu lá,
câncer. Foi no médico, né? Só para fazer um check-up. Na cabeça dela, ela estava curada. Era só fazer um check-up e mostrar que Deus cura. Chegou lá, fizeram todos os check-ups, os exames, e o caso dela estava bem mais avançado do que há 1 ano e meio atrás. Então, um câncer que podia ter sido tratado de forma bem mais tranquila antes, agora estava trazendo um risco de morte para ela, né? Então, enfim, foi necessário várias cirurgias, foi necessário passar por químio, radioterapia. Hoje ela tem várias sequelas disso. Então, pessoal, não faz sentido. Se Deus revelou, né, aos homens a fórmula, a forma de vencer, de dar cura para algumas enfermidades, não faz sentido eu só orar. Quer outro exemplo? Tuberculose. Quando é que veio aparecer a cura da tuberculose? 1945. Até então, o sujeito tinha aquilo ali, cara, pronto. Então ele já sabia que o caminho dele era a morte, você tá entendendo? Ou então um milagre. Então, quer um outro exemplo? Depressão. Até um dia desse, faz acho que alguns anos, não muitos anos, sei lá, 20 anos talvez, depressão era o quê? Falta de Deus, não era assim? Você tá com falta de Deus, você tem que orar mais, você tem que ir mais pra igreja, você tem que sorrir, você tem que caminhar mais, tal, não sei o quê. Hoje a gente entende que, bom, eu não vou dizer que não seja falta de Deus, que não exista a falta de Deus dentro da depressão, isso aqui é importante, né? Porque a gente tem a coisa do 880, então ou é falta de Deus ou não é falta de jeito nenhum de Deus. Então, veja, as coisas não funcionam bem assim, né? Mas a questão é que hoje, pessoal, você entende que tem tratamento para isso. Então, tem medicamentos para isso. Eu tenho casos muito próximos também na minha família, de pessoas que sofreram com depressão e precisaram passar por um tratamento medicamentoso. Tá? Então, tratamento com nutricionista, inclusive que deu excelentes resultados. Então, veja, eu vou dizer para essa pessoa, não precisa orar não, é só você fazer o tratamento. Não vou dizer isso. Isso aqui é uma coisa que é importante vocês entenderem. Quando eu digo para você, cara, a oração ela não é a decisão, ela não é decisiva nesse sentido, as pessoas acham que eu estou dizendo assim, não precisa orar. Qual é o problema? Qual é o problema das pessoas? Né? Então, infelizmente, a cabeça do brasileiro está assim. E se você pensar assim, por favor, se liberte desse pensamento. Então, se eu não gosto de político A, automaticamente eu amo o político B. Se eu não gosto do político B, automaticamente eu amo o político A. Que é isso? Mas o que? Vocês estão entendendo isso aqui? Né? Então, se eu digo assim, não, a oração ela não é decisiva. Você está dizendo que não é para orar. Você está com o espírito do diabo e coisa do tipo. Gente, não é isso. O que eu estou dizendo é, cara, continue orando. Você precisa continuar orando. Você precisa continuar orando. Você precisa continuar lendo a Bíblia. Você precisa continuar clamando, tá? Mas você precisa buscar ajuda. É disso que eu estou falando. E era isso que eu queria ter entendido lá no início da minha luta contra a pornografia e masturbação. Mas você não pode pedir ajuda para qualquer pessoa. Que você pede ajuda, talvez até para uma pessoa bem intencionada, diz, não, vamos orar por você. E é isso. Isso não vai resolver na grande maioria dos casos, certo? Então, por isso que o pessoal diz assim, você é mais um vendedor de curso e tal, não sei o quê. Gente, eu estou aqui, eu entendi que esse aqui é o meu ministério, eu sou formado em teologia, eu recebi vários chamados para ser pastor, eu decidi não ser. Porque eu creio que este aqui é o meu ministério, e esse ministério ele precisa se manter de alguma forma. Você está entendendo? Então não tem maná, eu não saio de manhã e pego um maná ali fora, né, e como com aquilo, dou para mim. Não é assim, cara. Tá? Então assim, os ministérios eles precisam se manter. E é por isso que eu abri a mentoria grupal para ajudar o máximo de pessoas possíveis. E eu disse isso, cara, eu tô disposto a, em 2024 dar o meu sangue. Eu não dei o meu sangue em 2023, mas eu estou disposto a fazer isso em 2024. E você pode contar comigo, mas você tem que ter sangue no olho, senão você não vai vencer. Tá? Não vai vencer. Então entra lá no grupo. Eu creio de verdade, pessoal, que hoje a ciência sobre os vícios cresceu pra caramba e isso é uma revelação de Deus. Nós temos aí, inclusive, sendo lançado, tem brasileiros que estão dentro desse lançamento de uma vacina, não é assim, contra a cocaína e tal, o crack também, não sei se o crack também, mas eu sei que contra a cocaína sim. Então isso é a ciência sendo revelada. E cara, a ciência ela vem de onde? Ela vem de Deus. Então use-a, ore, continue orando. Você tem uma dor de cabeça? Ore, mas também tome um remédio. Procura qual é a causa. Assim, tem um problema no coração, você vai para onde? Não, vou só orar. Eu vou só orar porque Deus é quem traz a cura, tal, não sei o quê. Cara, aí você não vai pro médico? Você não muda a sua alimentação?
Aí você diz assim, Diego, mas o método ele tem que ser 100% bíblico. Ah, é? Então assim, vamos lá. Beleza. Método para vencer a depressão, ou para lidar corretamente com a depressão. Nem todas são vencíveis, né? Nem sei se existe essa palavra. Tem que ser 100% bíblico. Como assim? Método para lidar com a ansiedade tem que ser 100% bíblico. Cara, vocês não entenderam, muitos de vocês não entenderam que a Bíblia está falando a revelação de Jesus Cristo. É o evangelho, a boa nova de Jesus Cristo, é a salvação para o ser humano. A Bíblia não é um tratado de oncologia, você está entendendo? Como vencer o câncer, como resolver os problemas relacionados ao câncer. Vamos na Bíblia. Como resolver os problemas relacionados ao coração, né? Problemas coronários, diabetes, Bíblia. Não é assim que funciona a coisa. Então Deus ele revela a sua ciência para os homens também e nós precisamos usar isso. E continuar orando, e continuar lendo a Bíblia, e continuar jejuando, e continuar indo para a igreja, e continuar buscando a Deus. Deu para entender? Então continue fazendo todas essas coisas. Diego, você disse também que a gente ia falar sobre como resistir à tentação da carne, segundo a Bíblia. Então, se você tem interesse para entender esse tema, eu convido você a dar uma olhada nesse vídeo aqui, que eu expliquei tudo lá. Vai lá, assiste. Gente, esse é um dos melhores vídeos que eu gravei aqui no canal. Vai lá e assiste, e eu espero você lá. E eu espero você também na mentoria Libertos 2024. Vamos vencer essa porcaria em nome de Jesus. É isso aí, Deus te abençoe e até a próxima.